Olá, doutores, olá, doutoras, sejam muito bem-vindos ao Mesa de Audiência Cash. Eu sou Levi Moscovitz. Para você que não me conhece, sou advogado criminalista, especialista em ciências criminais, professor em direito penal. E esse projeto vem com o objetivo de trazer experiências, trazer ensinamentos e trazer o dia a dia da prática forense penal. E como em toda mesa de audiência, além do advogado, sem dúvidas deve existir o promotor de justiça e o juiz de direito. No que diz respeito ao promotor de justiça, estou aqui hoje com meu amigo, doutor Avner Rocha, promotor de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu gostaria de agradecer o convite, é uma honra aqui participar com a excelência doutor Levi, que é amigo de longa data, e tenho certeza que vai ser um encontro muito bom. Espero contribuir com o ensino jurídico, com a prática jurídica, com o doutor Sunival, e espero que a gente saia daqui com um aprendizado cada vez melhor. Com certeza. Essa permuta de experiência é maravilhosa. E onde tem um advogado e tem um Ministério Público, tem de ter um julgador, tem de ter um juiz de direito. Seja bem-vindo, meu irmão Sinival Filho, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Levi. Eu que agradeço. É uma grande honra também, é uma felicidade estar aqui com o doutor Avner, com você. Eu sei que foi meu professor na graduação. Não estou entregando sua idade não, mas só mostra a participação que você tem na nossa caminhada e a gente vai discutir muita coisa bacana aqui. Eu sou um iniciante, comparado com vocês no conhecimento das ciências criminais, mas acho que a gente também tem um pouco de experiência do lado de cá para contribuir. Sua humildade é a sua melhor qualidade, meu irmão. Iniciantes somos todos, né? Iniciantes somos todos, aprendendo todos os dias. Bom, esse projeto, Mesa de Audiência, ele conta com o apoio do curso Directus, aperfeiçoamento jurídico, mandar um grande abraço a todo mundo do curso Directus, e conta com o patrocínio da Salvador Workspace, escritórios funcionais, mandar um grande abraço também ao Carlos Eduardo, que é o diretor, a Aline Batista, que é a diretora da Salvador Workspace. Então, tema de hoje, o que é que nós vamos debater hoje? Sem dúvidas, audiência de custódia. Bom, a audiência de custódia é um dos temas mais ardentes dentro da prática forense. E o que mais me angustia quando eu percebo que determinados alunos e alunas, eles chegam na audiência de custódia e eles chegam um pouco perdidos, porque acabam tendo por noção do que é audiência de custódia aquilo que ouviu. Então, muitas vezes o aluno, a aluna, ela chega na condição de advogado e advogada e se limita a pensar que ela precisa obrigatoriamente pedir a liberdade do cliente, mas não sabe como. Então, a partir dessa linha de raciocínio é que eu pensei, nada melhor do que trazer o mesmo Ministério Público, um juiz e esse advogado, para estar debatendo de que maneira, qual é a melhor forma desse mesmo Ministério Público se portar, de que maneira o juiz deve se portar, de que maneira o advogado se porta, e de que maneira ali deve ser feita a melhor prestação jurisdicional possível. E diante dessa linha de raciocínio, vamos trabalhar dentro de alguns tópicos. Obviamente, nós parássemos para falar sobre a audiência de custódia, sobretudo da audiência de custódia, daria um dia inteiro aqui, mas acredito que aqui nós vamos trabalhar com a essência do Instituto. E para falar sobre a audiência de custódia, obviamente, a gente precisa trabalhar com suas referências legais, sem dúvidas, né? A audiência de custódia, a primeira referência que se tem é aquela prevista lá no Pacto de São José da Costa Rica, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Um bom tempo depois, diga-se de passagem, surgiu a Resolução 213 de 2015 do CNJ, regulando as audiências de custódia. E aí, a partir de então, começou-se a questionar se uma resolução poderia trazer normas de direito processual. Eu lembro que isso foi muito discutido à época, a constitucionalidade dessa resolução. E alguns anos se passaram e com a Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime, que alterou o artigo 310 do Código de Processo Penal, passando a prever expressamente a audiência de custódia. E uma das coisas que muita gente me pergunta é se o artigo 310, o novo artigo 310 do Código de Processo Penal, acaba por revogar toda a forma com que era disciplinada na resolução. Particularmente, eu entendo que a resolução ainda existe para sanar algumas lacunas deixadas pela própria aplicação do 310. Bom, isso aqui eu estou dizendo para você entender onde nós estamos e onde nós vamos navegar. A partir dessa linha de raciocínio, o que é que você precisa compreender acima de tudo? Ora,
Pensou em audiência de custódia? Você precisa compreender, acima de tudo, a sua importância e a sua finalidade. E tal qual numa mesa de audiência, quem começa falando é o Ministério Público. Você, na condição de promotor de justiça, o que é que você tem a nos dizer sobre a importância da audiência de custódia e o que você vê como finalidade dentro da visão ministerial? Primeiro, a audiência de custódia, ela veio muito a calhar na nossa função, sobretudo no controle externo da atividade policial. Para quem não sabe, o Ministério Público ele não está só para oferecer denúncia daquele respectivo APF que chega na audiência de custódia. O Ministério Público está na Constituição a função do controle externo. O que é isso? É analisar de que forma a polícia está atuando e, com base nessas análises, instaurar seus procedimentos de investigação para punir eventuais excessos da polícia. E, além da legalidade daquele ato, necessitamos, sobretudo na audiência de custódia, ter os maiores elementos possíveis para que o promotor, o juiz ou advogado, naquele momento, tenham condições de avaliar a legalidade do ato. Eu vejo muito alguns advogados tentarem, se contentarem apenas com elementos genéricos, de tentar uma liberdade de um cliente, apenas dizendo, né, afirmando de sua condição social, de seu trabalho, sem ao menos providenciar, nesse período até a audiência de custódia, esses elementos que possam convencer sobre a legalidade do ato. Dentro do controle externo, o que a gente vê muito na prática é a discussão dos excessos da polícia, né? E eu creio que uma função principal do advogado, naquele momento, é levar até o Ministério Público uma prova da ilegalidade. Será que a gente vê muito caso de tráfico de drogas ou adentramento domiciliar sem mandado judicial? Muito. É o que a gente mais vê. Será que apenas a afirmação do interrogado flagranteado é necessário para provar essa... Porque a gente tem um policial falando ali que não houve. Se há uma veracidade nessa informação do flagranteado, por que o advogado não providencia, naquele momento, alguma prova dessa ilegalidade? Hoje todo mundo tem um celular. Se algum familiar, algum vizinho presenciou aquele ato ilegal, por que não filmou, não tirou uma foto de um arrombamento? E isso é melhor colher, essa prova é melhor colhida quando? No ato flagrancial. Você vai esperar um inquérito para daqui a 30 dias ter alguma prova? Naquele momento da audiência de custódia, eu acho que todo advogado tem uma condição de, por exemplo, no tráfico de drogas, com adentramento domiciliar, de verificar, de colher esses elementos mínimos, de tentar ir até o delegado no próprio auto de prisão em flagrante, de ouvir determinadas testemunhas por ele indicadas. E por isso que eu vejo que o grande avanço da audiência custódia na nossa sistemática é avançar, trazer mais segurança na análise da legalidade do ato e trazer elementos para o controle externo do Ministério Público. Bom, não, sem dúvidas. A gente na condição de professor, a gente sempre explica que não basta simplesmente se pleitear a liberdade do seu cliente, narrar que ele é primário, tem bons antecedentes, residência fixa, atividade laboral lícita, se você não tem absolutamente nada para comprovar. Exatamente. Não é? Há poucos meses eu enfrentei uma situação como essa, em que o indivíduo ele alegava que ele era pizzaiolo, né, mas não era contratado de carteira assinada. E aí nós fomos diligenciar junto ao dono da pizzaria. O senhor pode dar uma declaração que ele trabalha aqui? Pronto, pegou uma declaração, colocamos junto com habeas corpus e graças a Deus deu tudo certo. Então, eu acredito que essa é uma boa saída. Sem dúvidas, essa é uma boa saída. O advogado ele precisa ser diligente nisso também. Produção probatória é importante em qualquer momento. Mas assim, acima de tudo, eu queria entender de que maneira o judiciário, o juiz enxerga a importância e a finalidade daquela audiência de custódia. Levi, eu acho que para te responder isso, a gente tem que voltar um pouco e lembrar do contexto da criação do Instituto da Audiência de Custódia, né? A Audiência de Custódia é um instituto tipicamente brasileiro, né? Orientado por atos internacionais, dos quais o Brasil é signatário. E aí a gente tem que lembrar da decisão do STF quando entendeu que a Convenção Americana de Direitos Humanos,
tinha status supralegal, né? Estaria entre a legislação interna e a Constituição. Como você mesmo falou, o artigo 7º, item 5, prevê a apresentação imediata, né, à autoridade. Isso até então, até a resolução de 2015, não havia a previsão de uma audiência como a gente conhece hoje. Agora, isso era algo que já se podia deduzir pelo sistema de bloco de constitucionalidade que a gente adota. Porque se a gente for analisar as regras mínimas de tratamento de preso, o Pacto sobre Direitos Civis e Políticos e o Tratado de Belém do Pará, que fala sobre desaparecimento, e aí muito importante que você falou sobre o controle da atividade policial, a gente percebe que o conjunto de documentos internacionais já denotavam a necessidade de uma audiência, ainda que não houvesse uma resolução. Eu me recordo que quando eu estava recém-saído da faculdade, eu sempre mencionava isso eu advoguei na área criminal, e eu sempre mencionava isso nos meus habeas corpus, nos meus pedidos de revogação de prisão preventiva, que a legislação internacional que era assinada pelo Brasil já previa essa obrigatoriedade de que o preso fosse apresentado imediatamente à autoridade judiciária. E hoje o que me parece é que o Dr. Ávila está completamente correto quando fala sobre a questão do controle da legalidade do ato. É muito comum que a audiência de custódia seja o único momento em que o preso vai ter a real capacidade de demonstrar ao magistrado que a sua prisão e por decorrência disso, muitos dos atos de instrução, e a gente se recorda da teoria do fruto da árvore envenenada, foi ilegal. Uma das práticas que são orientadas pelo CNJ, também a Corregedoria do Tribunal, isso aqui falando no contexto da Bahia, sempre nos orienta a questionar, e aí só um exemplo para mostrar a importância de se observar a legalidade do procedimento e da atuação policial, é sempre observar o momento em que o preso é levado para o exame de corpo de delito. Porque é comum que agressões policiais ocorram no intuito de conseguir uma confissão, ou como mera tortura mesmo, sem uma intenção, e que isso ocorra no caminho de volta, né? Às vezes os policiais levam o preso para fazer o exame de corpo de delito e na volta acontecem as agressões. E muitas vezes isso não chega ao judiciário. E só no momento da audiência de custódia é que se consegue minimamente se comprovar isso. Porque como se está num período muito curto de tempo, o magistrado consegue ver as marcas, né? Consegue perceber que aquilo que está sendo falado é verdade. E que algo que se você deixar para uma instrução para daqui a 60 dias, 70, 80 dias, isso é uma prova que se perdeu. Então, a grande importância da audiência de custódia, na minha visão hoje como magistrado, é muito mais o de se vaticinar, de se observar a legalidade do ato prisional. Então, eu acho que esse é a pedra de toque da audiência. Sobre esse controle de legalidade, eu advogo em um caso que foi em 2015, né, o fato. 2 indivíduos foram acusados da prática de 10 roubos em uma cidade do interior de São Paulo. Tá? E a situação foi a seguinte: esses 2 indivíduos eles trabalhavam em um alojamento, né, com passagem marcada para voltar para a Bahia no sábado, era uma quarta-feira. Eles foram parados por um policial militar na rua e disseram assim: vocês parecem muito com 2 pessoas que estão roubando na cidade. Eu vou tirar uma foto de vocês 2 aqui. Tirou a foto dos 2, né? E aí o policial virou para um deles e disse assim: deixa eu ver seu celular aí. E aí ele falou assim: celular de picareta. Ele disse: não, o celular tá aqui, a nota fiscal tá aqui. Isso na quarta-feira. Na quinta-feira, os policiais foram no alojamento, sem mandado judicial, reviraram o alojamento dos 2 inteiro e conduziram os 2 até a autoridade policial e saíram ligando para as vítimas. Cidade interior, você sabe como funciona. Saíram ligando para as vítimas. As vítimas foram até a autoridade policial, reconheceram eles, porque só tinha os 2 também. Né? Foi esse aqui ou não foi? Só tem esses 2. Foi esse aqui ou não foi? Reconheceram os 2. Não foi lavrado APF, porque não existia flagrante. Eles foram conduzidos sem flagrante, sem ordem judicial. E é aí que eu digo: se houvesse uma audiência de custódia naquele momento, haveria imediatamente aí um relaxamento de prisão, sequer, porque não existia situação prisional. E naquele exato momento ali, aquele reconhecimento ele já poderia ser desconsiderado à medida com que as coisas foram feitas.
Mas acreditem que isso só aconteceu agora, na sentença absolutória, 6 anos depois. Levi, me perdoe te interromper. Não, fique à vontade. Aqui não tem interrupção, fique à vontade. Isso é algo que acontece muito. E algo que a gente não costuma ver muito na prática, eu tenho visto com frequência, que é a questão do contramandado de prisão. E aí algo interessante que eu me recordo que quando eu advogava, eu tive um cliente que foi preso por conta de um homicídio e foi preso por conta de um homicídio prescrito. Perdão, não era um homicídio, foi um estupro de vulnerável, mas um crime que já estava prescrito. Já era um senhor e ficou bastante tempo preso por conta disso, até que nós conseguimos depois, por um habeas corpus, soltá-lo. E na semana passada eu fiz uma audiência de custódia, lá em Santa Rita de Cássia, que na audiência eu assinei um contramandado de prisão. Contramandado de prisão é aquela revogação da ordem de prisão, né? Que é algo muito comum, não é uma revogação da prisão, é a revogação de uma ordem que já foi dada porque não tem mais utilidade. E foi um senhor que foi preso por receptação de um crime que estava prescrito. Mas como o mandado ainda estava, né, hoje tem o Central Nacional de Mandados do CNJ, os mandados ficam rodando, é muito mais difícil se fugir hoje da justiça. E esse homem foi preso e foi apresentado a mim em uma audiência de custódia, e lá nós vimos que o crime estava manifestamente prescrito. Então, na audiência de custódia, nós reconhecemos a nulidade do ato e assinamos um contramandado de prisão. Então, aí demonstra a importância prática do Instituto. Não, sem dúvidas. A audiência de custódia é algo que veio de fato para ficar, em que pese haver determinados posicionamentos jurisprudenciais, que vamos falar sobre eles, né? Sobre a não realização da audiência de custódia e qual seria a consequência disso, a gente vai falar. Aguardem, a gente vai falar sobre isso. Mas, de todo modo, a gente sabe que existe a importância do Instituto e essa importância é prática. Mas agora eu vou provocar vocês pelo outro lado. Também existem aqueles que na audiência de custódia narram práticas abusivas de policiais que não existiram. Qual é a postura do Ministério Público numa situação como essa? A necessidade de uma boa defesa pelo advogado na audiência de custódia é um ato essencial. Se o advogado consegue provar uma ilegalidade numa audiência de custódia, ele vai antecipar todo o processo penal, toda uma defesa e, como o colega falou, com frutos da árvore envenenada, não vai ter uma denúncia. Então, se ele consegue, naquele momento, juntar elementos suficientes para dar credibilidade e anular aquela prova, ele vai fadar aquele processo, aquele APF, ao fim, né? Mas há sempre, nesse controle externo da atividade policial, o membro do parquê, ele tem que ter uma temperança naquela análise. Grande parte dos presos, eles falam sobre a tortura policial. Mas assim, a mera fala não é capaz de instaurar um procedimento investigatório contra aquele policial. Porque imagine, se todo preso chegar e falar sem prova que foi torturado. Então, é advertido eu entendo, pela denunciação caluniosa se for instaurado um procedimento. O que é isso? Se determinado preso fala que foi levantado o exemplo aqui de ter feito o exame de corpo de delito, só que posterior ele chega com a marca no corpo dele de tortura. E ele alega que foi. O laudo, a apresentação dele com aqueles elementos, mais a fala dele, já tem indício para a instauração de um procedimento. Beleza, mas se nesse período for provado que aquelas lesões durante o laudo e a apresentação não foi originada pela polícia, e sim por ele mesmo, é aí que eu quero e chegar. aí tem a condição de se avaliar. Será que ele não foi dentro da delegacia? A delegacia, na maioria das vezes, tem câmera. Se for provado, ele pode instaurar um procedimento contra ele de denunciação caluniosa. Porque a partir do momento que se tem informação ali de ter um laudo, ou a apresentação dele com as lesões, e a fala que teve uma tortura, o que é que o membro do parquê tem que fazer, né? O promotor de justiça? A gente é orientado, tem uma resolução do CNMP 221 de 2020, que trata de orientações
trazidas pelo Protocolo de Istambul, que são as perguntas que devem ser feitas ao flagranteado e também qual a providência que o Ministério Público deve fazer. Ele tem que instaurar um procedimento investigatório ou remeter para a polícia investigar aquele fato. Então, se for instaurado e provada a inocência do policial militar, esse preso vai ser denunciado por denunciação caluniosa. O grande X da questão, Abner, você tocou num ponto bem interessante. E antes de eu provocar o Sidival, eu vou trazer aquela situação que estávamos conversando aqui nos bastidores, de que uma determinada vez eu acompanhei a audiência de custódia e o meu cliente ele havia tomado uma fantada, né, no osso do pé. Então, o pé estava muito inchado. E ele estava narrando que tinha tomado essa fantada, e aí eu disse, Excelência, Vossa Excelência me permite que ele mostre? E aí o flagranteado levantou o pé e de fato estava bem inchado, e aí o juiz virou para mim e disse, doutor, eu não sou perito. Nossa. Isso virou um caos, é verdade, né? Mas, por outro lado, como o Ávila muito bem colocou, nós não sabemos a origem daquilo. É um juízo de cognição sumaríssimo ali. Até para se proferir uma decisão nesse sentido, porque observe que se você reconhece a tortura, você tem que reconhecer abuso de autoridade por parte dos policiais. E naquele exato momento você vai ter que demandar vários ofícios. Corregedoria, Ministério Público. Então, agora, fazendo a provocação a você, Sidival, a condição de juiz, o que pode levar ao convencimento? Obviamente, além das marcas físicas, porque não me parece ser muito crível que vai deixar a marca no corpo inteiro do indivíduo. Existe algo que é possível que a gente identifique? Me parece que não, sendo sincero. Me parece que não. Como você falou, a análise que a gente tem é muito sumária. É bem certo que o CPP estabelece que a força policial deve ser estritamente necessária para o cumprimento. Mas só que isso é uma análise completamente casuística, né? Primeiro, a gente não sabe se a força utilizada desbordou do necessário, e também a gente não sabe, como você falou, se aquela força efetivamente foi praticada pelo agente de segurança contra o preso. Eu costumo partir da premissa da presunção de legalidade, né, e de veracidade da atuação do agente público. Quando há uma acusação feita pelo custodiado contra o agente de segurança, me parece que ele inverteu para si o ônus de comprovar aquilo que ele está alegando, né? Mesmo sendo a pessoa que está numa situação de vulnerável, se você pensar do ponto de vista de uma dinâmica processual, você não tem como tomar como verdadeiro tudo aquilo que foi dito, sob pena de estar sendo injusto para com o agente de segurança, né? E eu acho que isso, como você falou, atrai para a defesa, para o advogado, a necessidade de ser diligente com a produção dessa prova. Claro que existe prova que perece, né, que a gente precisa produzir de forma muito rápida, mas existem outras que não se tem como produzir naquele momento curto, né, de uma audiência de custódia. Só pegando um gancho aqui, lá na minha comarca, em Itaberaba, eu tenho uma orientação, eu tenho uma boa relação, muito boa relação com a Polícia Militar, a Polícia Civil, porque dentro do controle externo da atividade policial, a gente não pode só reprimir. Eu vejo muito na prática que a ausência de conhecimento meio que jurídico da Polícia Militar, e eles não sabem o resultado, eles às vezes são muito imediatos, né? Eles querem aquele resultado imediato, quer que aquela pessoa seja presa porque ela cometeu um crime, mas ele não vê o que vai levar, se aquela ação penal vai ter futuro. Então, sim, é necessário que o membro leve as decisões. Isso eu fazia muito do Dr. Matheus Moitinho. Ele era muito legalista, todo juiz é legalista, mas ele garantia ao extremo a legalidade do ato, e mandar um abraço para ele, que é amigo dos dois, né? Então, o que eu comecei a fazer lá em Itaberaba? Eu pegava as decisões de Matheus Moitinho, Dr. Matheus Moitinho, e fazia palestras com a Polícia Militar e a Polícia Civil, aqui, ó. As prisões que vocês estão fazendo estão gerando isso aqui. Coisa simples, por exemplo, é comum no auto de prisão em flagrante dos condutores terem o mesmo depoimento. Dr. Matheus Moitinho entendia que era ilegal. Só que, assim, devido à celeridade, ao trabalho, às vezes os policiais eles repetem. Só que isso estava dando ilegalidade no ato de prisão. Aí comecei a fazer, olha, a decisão de Matheus é essa. Levei através de palestra e
ilegalidade por abuso, por adentramento domiciliar. Qual é o entendimento do juiz, do STF, do STJ? Tá aqui, ó, a decisão. Cabe também ao membro isso. Não vai o juiz fazer a palestra, o advogado fazer palestra para a Polícia Civil e Militar. Cabe o membro que tem um controle externo levar esse conhecimento para eles. E a minha orientação era o seguinte, nos casos de essa alegação dos comandantes, tem casos que o preso dentro da cela da viatura está se batendo para apresentar. Eu falei, pô, ninguém tem câmera? Cabe também ao policial filmar, tirar foto, justificar pra gente, porque o juiz não é, nem o promotor, nem o advogado, não é perito ali naquele momento. E é necessário que apresente ali na mesa os sinais para a gente poder averiguar. Então, cabe ao advogado, cabe ao policial militar preservar pelo ato, e se houver algum desvio, ele tentar assegurar também, filmar para que não recaia sobre ele, e o advogado colher elementos para que se prove que houve essencialmente uma tortura, né? E deixa eu só pegar esse gancho, assim, eu tenho uma visão do direito penal um pouco mais, eu não digo eficientista, porque essa expressão acabou tendo uma conotação de ser contrário ao garantismo, e que, na verdade, não é isso que representa. Então, a gente pode falar num garantismo integral, sabe? Algo que propugna por um garantismo integral. Eu acho que uma persecução penal ineficiente não homenageia o princípio democrático, né? Porque o princípio da proporcionalidade tem como seu viés que se impeça a proteção insuficiente, né? A gente tem mandados de criminalização na Constituição justamente para que isso seja colocado em efetividade. Isso é muito comum a gente ver do lado do aparato estatal da persecução, Ministério Público e Polícia Militar, e muitas vezes, por parte dos policiais, eles, querendo fazer um bom trabalho, se excedem e não percebem muitas vezes que esse excesso deles milita contra o seu próprio trabalho, né? E essa é uma dessas situações. Muitas vezes se perde uma prisão em flagrante, se perde uma colheita probatória unicamente por um excesso. Então, às vezes, e essas atuações como a do Ministério Público são muito salutares, porque você ensina, isso é uma andragogia, você mostra como ser feito um procedimento adequado, com os rigores da lei e de forma eficiente, né? E eu acho que isso é densificado quando se tem uma audiência de custódia. O mais legal aqui desse nosso debate é que nós estamos traçando um perfil de atuação do advogado, do meu Ministério Público, do julgador, do policial militar. Isso aqui tá uma verdadeira aula, viu? A gente está trazendo informações para todos os lados. Mas a realidade, para você que é advogado, para você que é advogada, vai fazer sua audiência de custódia, o que nós estamos tentando dizer é que sempre que possível, busque elementos probatórios junto à autoridade policial que lavrou o auto de prisão em flagrante e junto aos familiares, porque são os familiares que vão te procurar. Então, com esses familiares é que você deve buscar se o indivíduo ele possui documentos pessoais básicos. Pode não parecer, mas o indivíduo que tenha um determinado rol de documentos pessoais já apresenta de que se trata uma pessoa que, em tese, obviamente eu falo aqui em tese, tem uma vida fora do crime, né? Isso é fato. Então, uma carteira de trabalho assinada ou que já foi assinada, um comprovante de quitação eleitoral, que o indivíduo está quite com a justiça eleitoral, e junto a isso a velha comprovação, né, que precisa ser feito. O indivíduo é primário e tem bons antecedentes. Como é que você vai buscar isso? Obviamente as certidões, né? Perfeito. Você vai buscar as certidões da distribuição do TJBA, da Justiça Federal, da Secretaria de Segurança Pública, né? Você vai buscar essas certidões exatamente para instruir tanto o Ministério Público como o julgador, naquele momento em que ele precisará decidir a continuidade ou não dessa agregação do indivíduo, tá? E, acima de tudo, qualquer atividade laboral lícita, ela precisa ser comprovada, sem dúvidas, né? Ah, mas a família diz que ele trabalha fazendo bico. Será que é possível pegar uma declaração de alguém que ele fez bico na casa dessa pessoa? Ah, o sujeito é pintor, tem alguém que ele pintou a casa para lá afirmar, olha, ele pintou minha casa. Então são essas declarações que vão ajudar, porque lembre-se, o que é que nós estamos discutindo aqui? No momento da audiência de custódia, o juízo de cognição ele é sumaríssimo, ele é curto. O Ministério Público ele não tem muitos elementos, o julgador ele não tem muitos elementos. Caberá a nós, advogados e advogadas, demonstrar ao Ministério Público e ao julgador a nossa tese.
Porque não podemos apenas dizer, poxa, tal promotor é extremamente rígido. Opa, tal julgador, tal juiz é extremamente rígido. Ué, como é que se apresentou? Eu costumo dizer isso muito aos meus alunos. Se coloque na posição do juiz. Eu sempre digo isso. Se você fosse o juiz. Sim. Não é só procuração, né? É isso. Se você estivesse... E o melhor de tudo, nós três, eu ainda advogo, vocês dois já advogaram. Se coloque na posição do juiz. Se coloque na posição do promotor. Você ofereceria denúncia nisso daqui? Né? Então, eu acho que esse é a coisa, né? A postura que o advogado deve tomar no momento de ser contratado para uma audiência de custódia. Sim, sim. Então, além disso, agora dando um aprofundamento agora em intercarreiras, queria chamar a atenção. Papel do Ministério Público na audiência de custódia. O que esperar do Ministério Público naquela audiência de custódia? Como já debatemos aqui anteriormente, eu vou lhe provocar. É possível oferecer a denúncia já na audiência de custódia? Apesar da divergência, a audiência de custódia ela foi criada justamente para verificar a legalidade e o controle externo da atividade policial. Mas eu percebi na prática que a gente pode aproveitar a audiência de custódia para determinados atos. E isso eu fiz através de oferecimento de algumas denúncias em mesa de audiência. Porque essa questão prática que eu levei ao cabo na minha comarca, na comarca de Itaberaba. Eu percebia que em determinados mutirões do Poder Judiciário, a quantidade de processo suspenso por réu desaparecido, então citação pré-edital, aquele processo fica lá pendente anos, prescrição. Só que a gente, já na audiência de custódia, a gente começa a ver como o inquérito policial ele é dispensável, eu posso oferecer com base em qualquer elemento, tem determinadas investigações, determinadas prisões em flagrante que ela por si só já está completa. Vamos citar aqui um exemplo de um tráfico de drogas que a pessoa estava na rua com determinada quantidade, uma quantidade considerável. Não tinha celular, não tinha mais nenhum elemento e dentro daquele ato o Ministério Público entende que já é o suficiente. Para que eu tenho que esperar o inquérito chegar para oferecer denúncia no meu escritório, no meu gabinete, para ir para o judiciário, para ficar concluso para o juiz que já tem uma demanda alta, para ele receber, para ir para o cartório vai praticar um ato ordinatório, para mandar para um oficial, para procurar essa pessoa, correndo o risco dessa pessoa ter já mudado de endereço. Ou seja, muitas vezes, quando eu ofereço a denúncia em audiência de custódia, eu posso antecipar esse processo em um ano. Em um ano, só economizando esses atos, economizando. Ele sai, e se o juiz entender e receber, no tráfico não, né, que ele vai notificar, mas se ele sair ali notificado, ou já recebimento de denúncia citado, é claro que a gente não pode atropelar o procedimento, não vamos apresentar a resposta à acusação, instruir, tudo no mesmo feito. Mas se ele sair de lá citado, a responsabilidade de ele estar foragido é totalmente dele. O processo vai andar. Já temos um marco interruptivo, aproveitamos, e eu entendo assim, vamos supor que a polícia encontre elementos posteriores àquele fato. Eu posso aproveitar aquilo e juntar no procedimento, já em andamento, que eu já tenho oferecido por tráfico de drogas. Eu acho que consegue, em alguns casos, não vão ser todos, né? Mas alguns casos, diante da dispensabilidade do inquérito, e o membro pode avançar, economiza o trabalho do MP, economiza o trabalho do juiz, economiza o trabalho do defensor, né? E a gente aproveita aquele ato. Eu acho que é um avanço que, sem dúvida, lembrando aqui, eu já ofereci com a denúncia a proposta de suspensão condicional do processo. Eu ia chegar lá. Então, se naquele momento ele entender que já quer aceitar, já sai com acordo ali, e então já matamos um processo sem atropelar nenhuma garantia processual. Então, Perfeito. Nessa linha de raciocínio, também poderíamos pensar no oferecimento do acordo, não persecução penal. Na maioria dos casos, como a gente estava conversando aqui, os crimes que cabem ao acordo de não persecução penal, eles geralmente são arbitradas fianças pela autoridade policial. Então, não chega a ter essa audiência de custódia. Mas eu vejo extremamente cabível
um acordo de não persecução penal e uma receptação que chegou em audiência de custódia. Qual a prova a mais que se vai ter para instaurar um inquérito policial que uma pessoa foi presa em flagrante dirigindo um veículo que tem ali o laudo que foi roubado? Que foi um veículo de furto. Economiza trabalho, economiza e não atropelamos direitos e garantias processuais, economiza trabalho de todo mundo e traz eficiência ao processo penal. E além do mais, eu percebo que com essas propostas da NPP, a gente consegue, sobretudo o judiciário, se ater aos processos mais importantes. Sim. Aos homicídios. Sim. Imagine se você ter que ter uma pauta de audiência só para tratar de ANPP de receptação. A gente não está menosprezando a receptação, mas a gente tem que tá dando mais valor ao crime de homicídio. Sim. Que é aquele processo onde o tráfico de drogas, o maior, né? É o que eu costumo dizer, né? As velocidades do direito penal estão aí, tem um fundamento de Estado, né? Da maneira com que elas são dispostas, sem dúvidas. Mas o X da questão, Avner, que eu quero que você traga para nós é o seguinte. Na prática, quais são as situações que o Ministério Público enxerga para pedir relaxamento de prisão? Quais são as situações na prática que o Ministério Público enxerga para pedir liberdade provisória? Porque nada impede que o Ministério Público peça liberdade provisória, acumulado ou não com medidas cautelares. E quais são as situações em concreto que o Ministério Público acredita que cabe prisão preventiva? Quando eu vejo quando eu sei que todo advogado, né, vai pedir a liberdade provisória do cliente. Mas quando eu vejo uma situação que eu já entendo pelo relaxamento ou pela liberdade, eu mesmo já peço. Se eu não pedir, eu acho que o advogado já vai saber que meu parecer é contrário, porque se eu estou vendo que há uma hipótese de relaxamento, há uma hipótese de liberdade provisória, eu mesmo peço. Eu, enquanto fiscal da ordem jurídica, é meu dever pedir. Mas verificada a hipótese de ilegalidade, como nos casos aqui que a gente trouxe de exemplo, né, abuso policial, um determinado preso já aconteceu de estar com diversas lesões, eu peço o relaxamento da prisão para que ele seja relaxada e primeiro eu oficio a Polícia Militar para instaurar o inquérito policial militar. Com essa reforma, cabe agora à polícia, né? Mas dentro do Ministério Público, para quem não sabe, existem procedimentos administrativos, procedimento de notícia de fato, procedimento investigatório criminal, e eu tento acompanhar o andamento daquele procedimento da Polícia Militar. Depois que ele envia para mim, eu analiso se é hipótese ou não de oferecimento de denúncia contra aquele policial militar, ou de arquivamento, ou até mesmo denunciação caluniosa pelaquela pessoa que eu eventualmente tenha pedido relaxamento. Porque eu entendi inicialmente que foi ilegalidade, mas ficou provada que não houve ilegalidade. Entendeu? E eu tento acompanhar esse IPM. Dentro desse raciocínio, aí eu vou provocar o Sidval agora, a gente sabe que não existe vinculação obrigatória, isso é fato, né? Mas existem determinadas situações que eu, obviamente, atuando como advogado, me pergunto. Se o Ministério Público, que é o titular da ação penal, pediu a liberdade provisória, por que o juiz vai decretar a prisão preventiva? Essa é uma boa pergunta. Essa daí é a pergunta do milhão. Eu queria entender na visão do julgador por que isso acontece. Cara, com a reforma do Código de Processo Penal, isso ficou ainda mais difícil, né? Acho que a gente ficava numa zona cinzenta antes da lei do pacote anticrime. Hoje me parece muito mais claro que, sendo o Ministério Público o titular da ação penal, o seu pedido de prisão preventiva, o seu pedido de liberdade provisória deve ser acatado pelo magistrado. A única hipótese em que eu ainda vejo a possibilidade de um magistrado decretar uma prisão preventiva é justamente a conversão, né? Porque se a gente for analisar o artigo do Código de Processo Penal, acho que é 290, né, que fala sobre a prisão em flagrante, ele fala que cabe ao magistrado a conversão. E se a gente for analisar a redação do dispositivo, não está condicionado ao requerimento. Mas mesmo assim, eu prefiro fazer uma leitura disso a partir do princípio geral, né, que orienta o Código de Processo Penal, que é o princípio acusatório. Então, em regra, a não ser que a situação seja evidentemente manifesta, né, manifestamente diferente
o posicionamento do Ministério Público, daquilo que se apresenta de prova nos autos até o momento, me parece que o requerimento de liberdade provisória do Ministério Público deve ser acolhido. Deve ser acolhido porque é o que a lei quer, né? É a orientação do Código de Processo Penal. Não, isso aí é o que a gente acredita, mas já que estamos falando de prática forense, já me debati com situações em que eu me perguntava, às vezes, assim, eu já cheguei a questionar o meu trabalho, né, de pensar assim, não é possível. Até o Ministério Público pediu a liberdade provisória e meu cliente teve a prisão preventiva decretada. Isso... Só interrompendo, que veio um pensamento aqui, uma coisa muito interessante, tanto na audiência de custódia, tanto no júri, o advogado não pode se contentar com o pedido automático de liberdade provisória ou de absolvição pleiteado pelo promotor de justiça. Eu já vi determinadas situações, por exemplo, no júri. Eu pedi absolvição, mas eu expliquei aos jurados, olha, eu estou pedindo por tais motivos, tem essas provas aqui, só que essas provas dentro da minha atuação funcional, eu entendo que não tenho 100% de certeza que foi ele, apesar de ter todos esses indícios, eu tenho 99% de certeza que foi ele, mas esse 1% me faz pedir absolvição. A defesa chegar e falar 5 minutos, olha, como o MP pediu. Por pouco não levou uma condenação. Tipo, na autoria, reconheceram a autoria, teve 4 votos, aí o juiz explicou na absolvição e absolveu por 4-3. Nossa. Então, naquele momento eu pensei assim, eu fui leal com o meu trabalho, mas eu expliquei, estou pedindo, apresentei as provas, só que para os jurados, que são leigos, aquelas provas eram suficientes. E o advogado não pode. A mesma coisa na audiência de custódia. O promotor pediu a liberdade. É isso que, assim, temos diversos entendimentos de juiz. Eu nunca tive uma atuação com um juiz que eu pedisse a liberdade e ele decretada preventiva. Mas será que não tem a função do advogado naquele momento ali de se contentar de apresentar provas da ilegalidade? Sobre o que você falou, o STJ, inclusive, em 2020, publicou um informativo e que dentro desse informativo continha um julgado em que não há que se falar em decisão contrária às evidências dos autos, pelo simples fato de que o Ministério Público pediu a absolvição. Então, o Ministério Público pediu a absolvição, a defesa falou 5 minutos e disse, concordamos com o Ministério Público, os jurados condenaram, e no apelo não houve nulidade alguma a ser reconhecida. O Ministério Público não é o dono da decisão. Né? Isso. Nesse caso de júri, acho que é menos mal, porque ele poderia ser declarado indefeso, né? Agora, em outras atuações, como em que o julgamento cabe unicamente ao magistrado, acho que me parece ainda mais importante, né? Que o advogado não se contente com o mero parecer, porque como a gente falou, existem magistrados que têm uma posição ainda muito divergente do que a lei prescreve e que se utilizam dessa regra lá do Código de Processo Penal para utilizar o seu livre conhecimento na hora de conversão. Sem dúvida. E o lado bom é que na prática a gente vai enxergando todo tipo de atuação. Bom, ultrapassada a palavra do Ministério Público, a gente precisa falar na vez do advogado na audiência de custódia. O interessante, nós estamos falando nisso o tempo inteiro, né? E como vocês bem colocaram, não basta o advogado aguardar a postura do Ministério Público para ser proativo. Isso é fato, né? Eu já costumo partir da premissa de que o Ministério Público, por mais que naquele momento o advogado não entenda que existem os elementos do 312 e 313, ele pode pedir a preventiva. Porque, como você disse, o dono da decisão não é o Ministério Público. Sim. Ponto. Nós sabemos que no direito existe uma linha muito tênue de entendimentos, né, visões fáticas. E todas as vezes que nós falamos em pedidos e decisões, nós trazemos as nossas experiências pessoais. Então, muitas vezes o Ministério Público ele pode pedir uma preventiva porque ele já viveu uma situação parecida, mas que dentro daquela situação parecida talvez não tivesse um detalhe que nessa nova existe. Sim. O julgador do mesmo modo. Então, o advogado ele precisa manter uma postura proativa, primeiro buscando os elementos junto com a autoridade policial e com a família, e segundo, a audiência de custódia é o momento de demonstrar firmeza no pedido. Ponto. Não é para você chegar com seus pedidos elencados do tipo,
Requer a Vossa Excelência o relaxamento de prisão. Meu amigo, o juiz ele tem 30 audiências para fazer no dia, o Ministério Público tem 30. Vai ficar chato para quem tá te ouvindo. E muito provavelmente o julgador, ele talvez já tenha até uma postura a tomar dentro daquela situação. Mas desse jeito, a maneira com que você argumenta será horrível. Uma postura segura e proativa. Ponto. Como eu costumo dizer, Sidival, o máximo que vai acontecer é o juiz indeferir o seu pedido de liberdade e decretar preventiva. E jogo que segue. A atuação do advogado ele não pode falecer ali na audiência de custódia. Porque, querendo ou não, a do promotor de justiça faleceu ali, e a do juiz também. O advogado vai ter que buscar tribunal. Isso. Vai ter que impetrar um habeas corpus, vai buscar outros elementos. A gente vai ter um programa sobre sustentação oral. Aguarde, porque a gente vai ter um programa especialmente sobre isso, tá? E nessa linha de raciocínio, você é advogado, entenda, firmeza na fala. Não adianta você simplesmente pedir o relaxamento de prisão e não apontar nenhuma nulidade. Sim. Requer a Vossa Excelência o relaxamento de prisão. Por quê? Houve alguma nulidade na lavratura do auto de prisão em flagrante? Não. Houve alguma nulidade na colheita de provas? Não. Houve alguma confissão forçada? Não. Tá pedindo relaxamento de prisão por quê? Isso. Primeiro. Segundo. Liberdade provisória, e aí é um entendimento particular meu. Advogado não pode pedir liberdade provisória acumulada com medida cautelar. Esqueça isso. Porque medida cautelar, querendo ou não, é restrição do direito do seu cliente. Quem deve decidir a aplicação de medida cautelar é o julgador ou o Ministério Público se manifestar dessa forma, porque pode acontecer. O Ministério Público pode pedir, requer a concessão de liberdade provisória acumulada com fiança, com monitoração eletrônica, né? E com aquelas medidas cautelares que são básicas, né? Proibição de se ausentar da comarca, dever de comparecimento periódico a juízo, proibição de frequência em determinados lugares. Então, particularmente, sua visão pessoal, e eu ensino aos meus alunos isso, você não está ali para pedir medida cautelar diversa da prisão. Porque são restrições do seu direito. Ponto. Do seu direito, não, digo, do direito do seu cliente. Então, essa postura do advogado. E aí eu queria saber de vocês o seguinte. Passando para o Sidival primeiro, qual é a postura que o juiz aguarda do advogado nessa audiência de custódia? Será que é possível, naquele momento, o juiz perceber que o flagranteado está indefeso para a audiência de custódia? Não, Levi, não me parece que se poderia perceber uma ausência de defesa, né? Eu acho que a existência de um defensor público ou de um advogado nesse ato é muito mais formal para garantia de direitos, né? Mas o que me parece que o juiz espera ouvir do advogado é aquela coisa a mais, né? O juiz tem um roteiro, ele sabe o que vai perguntar, ele sabe, o Ministério Público faz a parte dele e depois o magistrado vai saber. Houve tortura, houve confissão forçada, a situação era efetivamente de flagrante, o auto de flagrante preenche todos os requisitos, foi feita perícia, tudo o que deveria ser feito, passou isso, vai para o Ministério Público, vai para a defesa. Então, o corpo da decisão do magistrado já está na cabeça dele. Então, o que o magistrado quer ver é aquela situação não era efetivamente flagrante. É preciso uma desqualificação, né? O crime não foi esse, efetivamente. Os fatos não se desenvolveram dessa forma e isso está no auto de prisão em flagrante, sabe? O que o magistrado quer do advogado é que se chame a atenção, ou que se demonstre, seja com provas, seja com uma argumentação, que os fatos não se descortinaram do jeito que estão aparecendo, sabe? Porque como é um ato que tem o seu caminho muito bem estabelecido, né? Mesmo quando ainda não existia a audiência de custódia, a análise de legalidade de uma prisão em flagrante sempre foi feita da mesma forma. Então, aquele roteiro o magistrado já sabe, né? Já sabe o que vai fazer. Então, não é só o advogado chegar lá e pedir uma prisão preventiva, ou pedir uma liberdade provisória, pedir uma cautelar. Ele precisa demonstrar qual daqueles elementos que o magistrado vai apreciar não está correto. Ele precisa ver o que é daquilo que precisa ser mais bem trabalhado pelo magistrado. Eu acho que é isso que eu espero de um advogado quando ele está sentado do outro lado da mesa. O que o Ministério Público espera do advogado? Exatamente isso, trazer o algo a mais, né? Fazer a diferença naquele auto de prisão em flagrante, trazer um elemento concreto capaz de descortinar, capaz de ferir esse auto de prisão em flagrante, seja pelo relaxamento ou trazer esses elementos concretos que permitem ele a
a liberdade provisória. Ele não pode se contentar apenas com um pedido genérico e a procuração nos autos, né? Sim. É isso, todo advogado faz de forma automática, mas um bom advogado em audiência de custódia, ele não se contenta só com isso. Me permita só interromper, e aqui é um caso da minha atuação. Essa semana eu revoguei uma prisão preventiva, não foi uma concessão de uma liberdade provisória, porque na audiência de custódia eu decretei a prisão, né, por conta da ausência de identificação. Eu mantive a prisão unicamente para que fosse feita a identificação criminal. O flagranteado estava acompanhado de um advogado, mas essa documentação foi apresentada só 3 dias depois. Então, não era um réu que não tinha documentos. Os documentos não foram apresentados, né? E isso, como você falou, poderia ser diligenciado com a família, e isso talvez fosse algo a mais, porque o Ministério Público só pediu a manutenção da prisão por conta da necessidade de fazer uma identificação criminal. E assim, foi numa cidade do interior, uma cidade longe de Salvador, que não tem estrutura. Então, para que se fizesse uma identificação criminal, lá a gente tem um delegado, que é substituto, e um escrivão. Esse é o corpo do corpo policial na cidade lá. Então, o preso precisou se deslocar para outra cidade, Barreiras, a 170 quilômetros, para fazer esse procedimento. Chegou lá, não pôde fazer. Então, nesse período, o advogado providenciou a documentação, né, fez o algo a mais, e a gente revogou a prisão. Esses dias eu fiz uma audiência de instrução, uma denúncia que eu tinha oferecido por importunação sexual. E teve a instrução, a gente conseguiu durante a instrução pegar ele alegava, o álibi dele é que ele estava trabalhando no momento. A gente teve que oficiar a empresa que forneceu e realmente no momento ele tinha esse álibi. Aí eu fiquei me perguntando, e foi absolvido, eu pedi a absolvição dele, né? Depois, aí eu fiquei me perguntando se na audiência de custódia o advogado tivesse apresentado esses pontos, o ponto do trabalho dele. Será que teria originado um inquérito policial? Será que teria oferecido denúncia, instrução processual? Eu acho que, assim, pela atuação que eu tenho, inquérito policial sempre vai existir. Eu não sei qual é a posição majoritária dentro da Polícia Civil. E porventura, eu acabo entendendo também, porque é um procedimento administrativo, pode não resultar em absolutamente nada, e ali o indivíduo é somente investigado. Mas inquérito sempre vai haver. Isso aí é um fato que a gente encontra cada vez mais. Mas a questão que eu queria ressaltar ainda, falando sobre a postura do advogado, e que fatalmente vocês já viram, é advogado querer chegar na audiência de custódia, no momento de ter a palavra, dizer que o cliente dele é inocente. Né? Aduzir mérito dentro da audiência de custódia. Né? Como é que o julgador vê isso naquele momento? Particularmente, eu entendo ser possível a alegação de mérito naquelas situações em que a comprovação dessa alegação desqualifica a prisão por completo. Excludente de licitude, por exemplo. Excludente de licitude, por exemplo. Então, eu vejo isso homenageando o princípio da razoável duração do processo e os demais que orientam o Código de Processo Penal, me parece ser perfeitamente possível. O que me torna difícil a análise são aquelas alegações de mérito que vão demandar um debate mais aprofundado. Claro que tem coisa que se consegue demonstrar de forma muito objetiva e de forma rápida que não aconteceram da forma como foram prescritas, né? E isso já demanda também uma atuação diligente do advogado no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante. Porque a gente sabe que o delegado de polícia deve ouvir as testemunhas. E muitas vezes os advogados preferem deixar para que as suas testemunhas sejam ouvidas unicamente em juízo, quando a apresentação delas à autoridade policial poderia munir o próprio advogado de elementos de convicção que seriam apreciados no momento da decisão da custódia. Então eu acho que essa é uma discussão de mérito que é não somente permitida, mas salutar, porque às vezes o advogado consegue demonstrar que isso aqui é o crime ocorreu, ou que o crime que ocorreu não é daqueles que enseja prisão em flagrante ou até mesmo prisão preventiva. O grande X da questão é que, como você muito bem colocou, isso demanda uma produção probatória. Né? Então, por exemplo, a questão do álibi que você disse. Né? Eu tenho um álibi que eu não estava nesse lugar nesse momento. Né? Só que meu álibi, exemplo, digamos que você está numa cidade interior, vamos lá, Barreiras, só que meu álibi está em Salvador. Fica difícil produzir essa prova, né? Assim, às vezes até a gente poderia pensar na tecnologia, só que como é que você vai fazer essa testemunha ser compromissada naquele momento, não é? Eu penso nessas particularidades também. Eu acho que cabe, assim, até a própria defesa
muitas vezes, se ela não pode adentrar no mérito ali, ela pode fazer requerimentos. Sim. Para que seja ouvida da autoridade. Se ele tem um álibi, que providencie as câmeras digitais locais. Isso pode, depois da decisão, pode ser uma providência a ser feita. Eu vejo um caso, assim, a questão do mérito. Como o colega falou, tem determinados casos que o mérito adentra na legalidade do ato, né? Vamos supor que alguém descumpriu uma medida cautelar. Eu já vi casos da pessoa não estar ciente da decisão de medida restritiva, de violência doméstica. Mas ele teve o descumprimento, mas ele não tinha ciência da decisão que fixou as medidas protetivas. Se ele consegue, naquele momento, falar, olha, eu não tenho ele junta lá o mandado sem a assinatura dele que ele tomou ciência. Mas que nunca teve Se ele conhecimento. desconfigurou, ele não descumpriu porque ele não sabia Não, aí mas assim, o mérito a que me refiro é o mérito central da causa. Por exemplo, eu alegar que não fui eu. Aí... Não é? E assim, querendo ou não, a audiência de custódia, o rito ali, ele é sumaríssimo, então o juiz não vai poder aguardar o sujeito apresentar a testemunha que vem de não sei aonde, né? Quando adentra a legalidade do ato. Sim, né? sim. É bem restrita, porque é a cognição sumária. Né? Eu acho que isso iria desequilibrar demais o jogo. Você permitir de forma indistinta que a defesa fizesse toda a sua defesa. Porque a gente já viu casos de anulação de processos em que a denúncia foi oferecida, a resposta à acusação também, no momento da audiência de custódia, e o magistrado julgou. Né? A anulação se deu por conta da ausência de defesa efetiva. Então eu acho que o mesmo princípio se aplicaria para a acusação. Eu acho que a acusação estaria prejudicada. Acho que a investigação estaria prejudicada se a gente permitisse uma defesa ampla no momento da audiência de custódia. Né? Poderia, talvez, levar a um trancamento de um inquérito ou uma absolvição, sabe? Falando em hipótese, dentro de uma audiência de custódia em que o Ministério Público não teve oportunidade de investigar. Não teve a oportunidade de ouvir pessoas e procurar novos elementos de prova. Sim. Sem dúvidas. O fato é que a atuação do advogado ela vai ser decisiva. Isso aí. Com certeza. Mas assim, ultrapassando esse tópico, sem dúvidas, eu preciso conversar sobre as decisões cabíveis na audiência de custódia. E aí, saindo um pouquinho da rota comum, e perguntar como seria a questão do relaxamento de prisão, liberdade provisória ou decreto preventivo, eu já vou começar pela sobremesa. Em que hipóteses e se é possível o juiz reconhecer a tipicidade da conduta na audiência de custódia? Me parece possível, Levi, como a gente falou, né? Existem situações em que a alegação fática interfere na legalidade do ato prisional. Eu acho que em qualquer hipótese que esteja plenamente demonstrado que a conduta é atípica, eu acho que isso pode ser reconhecido pelo magistrado. Agora, isso é algo que não vai fazer coisa julgada, obviamente, né? É uma decisão que vai ter efeitos unicamente sobre a legalidade da prisão. Isso não vai vincular o Ministério Público, né? Como a gente falou agora há pouco. Se a gente permite que essa decisão faça coisa julgada, a gente não teria por que não permitir que a decisão de condenação também fizesse. E eu acho que isso é algo que deve ser analisado, né, com grano Salles. Eu acho que isso daí a gente precisa ter uma análise muito cautelosa. E esse é o ponto interessante, ainda mais em comarcas de interior, que você tem um juiz e um membro do Ministério Público. Então o juiz na audiência de custódia reconhece a tipicidade, não faz coisa julgada. O Ministério Público vai oferecer denúncia. Será que o juiz iria receber essa denúncia tendo uma decisão de atipicidade anterior? É um tema complexo. Né? Não, já aconteceu comigo de oferecer denúncia salvo engano, foi a tipicidade. O juiz rejeitou com a mesma denúncia, eu recorri. O meu entendimento era diferente, não chegou a ser julgado, né? Mas aí cabe, aí vai dele entender se ele vai recorrer lá ou vai esperar novos elementos de prova para oferecer a denúncia. Se o juiz não entender... E aí é uma das minhas grandes inquietações. Você vai interpor o seu recurso, mas você não vai poder chegar lá na tribuna e oferecer a sua citação oral, as suas razões.
Né? E talvez você tenha um membro do Ministério Público de segundo grau que não entenda como você. Mas Existem algumas distorções no processo penal que isso... Isso Uma me coisa que inquieta, você sabe? me falou, você falou agora, eu me lembrei da decisão do STJ sobre a impossibilidade de impetração de mandado de segurança para efeito suspensivo, né, do Ministério Público. não cabe. É uma decisão que eu achei absurda. Eu achei absurda, né, porque a decisão do magistrado acabaria tendo uma força que é incompatível com a dialética do processo penal. Dentro do Ministério Público, hoje existe um trabalho maior de unificação. No Ministério Público da Bahia tem um CONCRIM, né? A gente tem reuniões periódicas e os procuradores participam para a gente formar entendimentos. Porque muitas vezes um entendimento de um procurador, vamos supor, que ele emite totalmente diferente do meu num processo de homicídio e chega no júri lá o próprio procurador que tem 30 anos de carreira é contra o que o promotor disse aqui. Há uma distorção de entendimentos. Isso pode matar meu júri. Já aconteceu. Eu já usei coisa semelhante, porque o Ministério Público, eu peguei dois pareceres do Ministério Público em que ele concordava com a liberdade. E esse foi o meu argumento de autoridade. Se o próprio Ministério Público está concordando com a liberdade, ele não tem legitimidade de pedir condenação. Exatamente. Mas assim, são artimanhas do júri. Isso. Vamos fazer sobre o júri. Aguarde. Bom, então, Silva, eu queria que você trouxesse a análise que o magistrado faz e principalmente quais são os elementos de convencimento dele, né, na audiência de custódia para entender que o relaxamento nós já tratamos, mas para entender que aquele indivíduo não precisa permanecer segregado cautelarmente durante o processo penal. Levi, primeiro a gente deve partir da ideia de que a liberdade é a regra, né? Mesmo numa situação de prisão em flagrante, a liberdade continua sendo a regra. A ideia da prisão em flagrante é uma melhor colheita probatória, né? Preservar o local do crime e permitir que aquele indivíduo que foi preso na prática flagranciosa seja levada diretamente à autoridade judicial. Feito isso, a regra nos impõe que ele seja posto em liberdade. Então, isso me parece muito bem assentado. A regra é a liberdade. A regra sempre vai ser liberdade no processo penal. Mesmo eu sendo um magistrado que tem uma visão de um garantismo integral ou de uma visão mais eficientista, ainda considero que a liberdade é a regra. Então, para que isso não ocorra, para que a gente tenha um decreto de prisão preventiva, me parece que deve estar muito bem demonstrada a existência, né, tanto do fumus comis delicti e o perigo com liberdade. Então, é necessário que, vencida a fase de análise da legalidade da prisão em flagrante, os elementos que tenham sido colhidos no momento da prisão em flagrante demonstrem cabalmente a prática do crime, primeiro, e segundo, que o indivíduo pode colocar em risco a investigação ou o processo penal, que ele tenha risco de fuga, ou que ele em si, com a sua prática, né, considerando a gravidade concreta do delito, vulnere o meio social. E isso é uma análise que só se pode fazer casuisticamente. Na análise do caso concreto que a gente vai ver se aquele indivíduo representa um risco para a sociedade, né, dentro já de um contexto de um crime minimamente comprovado, e se a segregação vai ser de fato a melhor escolha. A questão da gravidade em concreto, Avner, que estávamos conversando aqui antes, em determinadas situações, de fato, ela é manifesta. Né? Existem determinados parâmetros da prática que até mesmo o advogado sabe, né, que a tendência é que se decrete uma prisão preventiva, né, e que, com experiência, o advogado perceba que vai haver libertação tão somente no excesso de prazo. Ponto. Isso é fato. Mas assim, ainda me inquieta essa coisa de gravidade em concreto, porque essa expressão parece ser um argumento de autoridade que valida qualquer tipo de fundamentação que se valha dentro de um decreto preventivo. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Eu atuei num processo em que o indivíduo ele foi encontrado junto com outras 6 pessoas em uma área extensa de plantação de maconha. Naquele exato momento, o indivíduo disse: essa propriedade foi minha, mas eu arrendei a terra para fulano de tal. E fulano de tal havia fugido. Foi lavrado o APF, o indivíduo foi preso em flagrante.
E aí, para decretar a prisão preventiva, a juíza, na ocasião, disse o seguinte: já que foi apreendido uma quantidade vultuosa de droga e o indivíduo estava no local, existe gravidade em concreto apta a demonstrar o fumus commissi delicti e o periculum in libertatis. Aí, observe você. Nós sabemos que dentro do direito é possível fundamentar dentro de uma linha tênue qualquer tipo de entendimento. Isso é fato. Isso a gente não discute, isso é fato. Tanto que o jogo processual nada mais é do que você ter uma versão acusatória, uma versão defensiva e aquela que vai convencer o julgador. Exato. E particularmente entendo eu que no século XXI falar de verdade real é retroagir. É retroagir. Não é? Então, diante dessa linha de raciocínio, impetra-se HC. Alega-se que, na realidade, aquela gravidade em abstrato que foi escrita na decisão era uma gravidade... A gravidade em concreto, perdão, que foi escrita na decisão era uma gravidade em abstrato. Exato. Então, me inquieta muito nós pensarmos em uma gravidade em abstrato como chancela de decreto prisional. Claro que, obviamente, isso deve ser algo a ser evoluído. Isso aí só com anos de prática e com anos... principalmente que os tribunais superiores eles adotem uma postura diferente. Mas a verdade é que nós ainda temos muito a evoluir, muito a evoluir. E, na minha opinião, isso perpassa muito pela evolução dos órgãos policiais. Sem dúvidas. Perfeito. Isso foi um parâmetro que foi escolhido, né, pelo STJ para que se dê objetividade a algo que é casuístico. Né? Agora, o que acontece, como você falou, muitos magistrados são apaixonados pela ideia inicial. E isso é aquela questão de quadro mental paranoico, né? Sim. Síndrome de Dom Casmurro no processo penal. Sim. E não se permitem analisar o auto de prisão em flagrante de uma forma macro. Ele recebe o auto de prisão em flagrante com a ideia da prisão. Ele recebe com a ideia de levar aquele indivíduo a uma prisão preventiva. E muitas vezes esse gravidade em concreto, como você falou, acaba se tornando uma gravidade em abstrato. Acaba se tornando um elemento a mais de convicção. Quando você falou aí de argumento, eu gosto muito de diferenciar, e eu gosto do que Luhmann fala. Argumentos não são fundamentos. Né? Argumentos são elementos de convicção utilizados para se expor algo. Fundamento é o que embasa. São premissas, né? exato. Fundamento é o que embasa. Um argumento deriva de um fundamento. Você argumenta para comprovar que o seu fundamento é o adequado. Então, a gravidade em concreto, ela é um fundamento, não é um argumento. Então, quando você utiliza essa ideia genérica de que tinha muita droga, né, aquilo não está mostrando como concretamente aquela situação vulnera a sociedade. Então, você está utilizando você está abstrativizando algo que deveria ser casuístico. Né? E eu acho que isso já não é algo que não deve ser observado só pelo advogado. Isso, claro, no segundo grau. Mas isso é algo que o magistrado deve observar sempre. Perfeito, perfeito. E observe que aqui nós estamos tratando muito mais do que as simples decisões de relaxamento, liberdade provisória e decreto prisional. A gente está indo muito mais além, demonstrando a nossa prática. Mas, trocando em miúdos, quais seriam as consequências que ficam ali demonstradas na ausência da realização da audiência de custódia? Eu queria primeiro ouvir o Ministério Público, depois eu falo e depois Vossa Excelência decide. Vamos lá. Eu acho que seria melhor você começar com os fundamentos da defesa, porque busca a ilegalidade e a ausência de audiência de custódia. Esse sistema acusatório é esse? Porque o entendimento, apesar de não se reconhecer, né, a ilegalidade, é muito mais pelo aspecto prático, né? Sim. Porque não tem, hoje, o Tribunal de Justiça não tem juízes titulares em todas as comarcas, não tem como se apresentar. É muito a questão prática mesmo da audiência de custódia. E, diante dessa ausência de corpo humano, corpo técnico, se trouxe esse entendimento judicial, né? Eu, particularmente, eu entendo pela ilegalidade, não pela ausência da audiência de custódia. Eu entendo a ilegalidade se tiver outros elementos, né? Se não foi apresentado o auto de prisão, o laudo pericial, e o réu
alega que foi torturado e não tem audiência de custódia, Sim, perfeito. cabia a polícia ter juntado o laudo, né, para comprovar. Então, se soma-se a ausência de audiência de custódia e ele fala e não tem o laudo de lesões corporais, aí não tem como homologar-se um flagrante desse, né? Eu vou discordar um pouco dessa sua visão, e aqui finalmente fazendo papel de defesa nessa gravação aqui, porque não tinha feito hora nenhuma. É o papel da defesa. Exatamente. Existe um reconhecimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a audiência de custódia é direito público subjetivo. Bom, a partir do momento em que nós reconhecemos que é um direito público subjetivo, não cabe, na minha visão, relativizações. Eu entendo dessa forma. Eu concordo com você que, de fato, o Estado não tem juiz em todas as comarcas, que também o Ministério Público ele não pode oferecer promotores em todas as comarcas. Às vezes, o Ministério Público e o juiz atende 1, 2, 3, 4, 5. Mas é problema do Estado. Isso é fato. Partindo-se da premissa que falamos em processo penal, em que o jogo você tem um elo muito mais forte e um elo muito mais fraco, o mínimo que deveria ser observado são determinadas formalidades como essa. Né? Então, assim, trazendo para minha prática, com a pandemia as audiências de custódia elas ficaram suspensas. Para mim foi péssimo. Horrível. O índice de decretos preventivos dobrou. Né? Assim, eu tive um professor na graduação que ele dizia, a época, né? Na época falava-se sobre interrogatório por videoconferência. Né? A legislação de 2001, se não estiver enganado, que alterou o Código de Processo Penal. E ele dizia que fala-se interrogatório por videoconferência porque o juiz não quer sentir o cheiro do preso. Nunca esqueci disso. Eu nunca esqueci disso. E eu senti isso com a falta de audiência de custódia. A verdade é que, talvez em determinadas situações, ver o indivíduo traga um elemento, ou melhor, um fundamento diferente. Tanto para o Ministério Público como para o julgador. Então, assim, no meu modo de ver, e aqui a gente vai falar da posição rapidamente sobre a posição jurisprudencial, no meu modo de ver, a falta de audiência de custódia constitui ilegalidade e apta, inclusive, a relaxar a prisão. Embora eu seja um minoritário. Mas, feito meu papel de defesa, vamos agora, passe a decidir. O que você acredita? A mim parece que a razão está com o Ministério Público nesse caso. Né? Eu gosto daquela ideia de que não se reconhece nulidades inócuas. Eu sei que no processo penal forma é garantia, mas a forma por si só não representa uma garantia quando ela é dissociada da premissa mor do sistema processual. Eu acho que é possível, e principalmente a gente considerando que o momento em que isso foi positivado, o momento em que se tornou lei, começo da pandemia, depois a posição rígida do STJ em não permitir as audiências de custódia, o tribunal também oscilando e falando na realidade do Tribunal de Justiça da Bahia, isso começou numa situação num momento muito difícil, num momento muito complicado. E ao lado disso, a gente tem algo que não pode ser desconsiderado, é a ausência de pessoal humano no Poder Judiciário. Hoje a gente tem aqui na Bahia mais de 400 cargos vagos de juiz. Só comarcas de entrância inicial são mais de 100 comarcas sem juiz. Né? Eu sou um juiz substituto, entrei no tribunal tem 10 meses e respondo por 2 unidades. Hoje o meu acervo é de 26 mil processos. Misericórdia. Com a diferença de quilometragem... De 170 quilômetros. Né? Eu respondo por uma unidade que fica a 170 quilômetros. Então, quando a gente analisa isso, a gente não tem como analisar friamente um dispositivo que fala que é direito do réu ser apresentado. Né? E também a jurisprudência do STF, que é um direito público subjetivo. Com todas as venhas do mundo, o STF está lá em cima. Né? Os magistrados que lá em cima estão não conhecem a realidade, eles não vivem na prática, eles não pegam uma estrada de 170 km para fazer uma audiência. Né? Então, é muito difícil a gente analisar porque nós não vivemos no mundo ideal da lei. Né? Existem vicissitudes que a realidade é muito mais complexa do que aquilo que o direito propõe. Então, quando a gente tem uma situação em que se possibilita o respeito às garantias do preso sem a presença de um aparato de audiência de custódia, eu não consigo perceber a existência de uma nulidade na não realização do ato, né? Exceto nas situações que
Ele falou que uma falta de um dos elementos dos procedimentos causou prejuízo ao réu, né? Porque isso não é comum, não é comum. Muitas vezes o que a gente vê, e assim, eu já homologuei prisão em flagrante sem fazer audiência de custódia por não ter promotor. Lá em Santa Rita não tem promotor. Então, eu quero fazer. Né? Então a gente tem que fazer algo, a gente tem que minimamente resguardar os direitos do preso. Então o que eu faço? Eu despacho, vista ao Ministério Público, porque senão eu estaria com o preso, né, que não tem promotor, não tem defensor, sou eu e o preso, somos nós dois. Vai fazer o quê? Sentar e assistir o preso? Aí não vai ter requerimento de prisão preventiva. Eu penso, eu preciso do requerimento para decretar a prisão preventiva ou não preciso? Então, às vezes, não fazer audiência de custódia representa mais no atendimento aos direitos do preso do que fazê-lo efetivamente. Porque se eu fosse fazer essa audiência, ele não teria defesa e não teria promotor. O ato seria nulo. Né? Se eu não faço, eu pelo menos possibilito o Ministério Público se manifestar sobre a prisão, a defesa também faça o mesmo, e então eu decido, eu tenho mais elementos de convicção. Então, eu concordo com a Avner, eu não consigo ver a nulidade só pela não realização do ato. Imagine uma hipótese de o próprio flagranteado falar que não teve agressão da polícia, o laudo está íntegro ali, não tem nada, e tem as condições da liberdade provisória do juiz decidir e da liberdade provisória. Seria necessário anular o ato pela ausência da audiência de custódia? Eu vejo assim, né? Tem que se analisar não só pela ausência, eu creio que tem que analisar todo o contexto. Dos elementos, mas foi uma decisão, como o doutor Sidibal falou, mais prática, né? Se instalou a audiência de custódia sem dar corpo técnico humano para o juiz e trabalhar. Eu já trabalhei na época que eu entrei no Ministério Público em 4 comarcas, uma a 200 quilômetros da minha titularidade. Imagine eu ter audiência de custódia na terça em uma, na quarta em outra, na quinta em outra. Já além das audiências normais. Então, precisa se evoluir muito, mas o ideal é que seja imperiosa, que tenha audiência custódia às 24 horas. O ideal é que seja isso. Né? Imagine quando nós passarmos a discutir sobre o juiz de garantias. Aguarde, que também vamos discutir. E aqui, rapidamente, trazendo só precedentes do STJ e do STF, que na realidade seguem o posicionamento do Dr. Sidibal e do Dr. Avner. Né? A alegação de nulidade da prisão em flagrante em razão da não realização de audiência de custódia no prazo legal fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista constituir novo título ao justificar a privação da liberdade, que está a turma do STJ. Sexta turma, a falta da audiência de custódia não enseja a nulidade da prisão preventiva, superada que foi a prisão em flagrante, devendo ser este o novo título de prisão a quem merecer o exame da legalidade e necessidade. E o STF vai seguir, inclusive decisões agora de 2021, tanto da primeira como da segunda turma. A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva, e a falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez que é atendido os requisitos 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal. Então, na realidade, a oposição da jurisprudência dos tribunais superiores está com vossas excelências, tá? E, bem, chegamos ao fim aqui dos nossos debates, chegamos ao fim da audiência de hoje. Espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas de postura, de afirmação, do que esperar do Ministério Público, do que esperar do julgador. E, assim, em primeiro lugar, agradecendo aqui a presença de Avner, meu amigo de longa data, promotor de Justiça da Bahia. Obrigado, meu irmão, por você estar vindo aqui. Eu que agradeço. Fomos estagiários no 2011, 2010, 2011, na mesma vara, 5ª Vara Criminal de Salvador, com a doutora Socorro, momentos bons. Evoluímos. Hoje, grande advogado. Tenho o prazer aqui de dividir essa mesa e espero que tenha contribuído com um pouquinho de conhecimento prático. E espero que cada ouvinte aqui, né, cada pessoa que esteja assistindo, tenha gostado e evoluído no ensino jurídico nosso. Mas não se despeça não que você vai voltar, viu? Espero. Principalmente júri, pode me chamar no júri. Não, com certeza você vai estar aqui. Você é membro fixo da bancada. Doutor Sidibal, meu irmão, obrigado por aceitar o convite, obrigado por ter engrandecido tanto nossas discussões. Ô Levi, eu que agradeço, né? Como eu falei no começo, é uma honra estar aqui. Né? Como eu falei, você foi meu professor, é um convite que eu não tinha como recusar.
também estar aqui com o Dr. Avni foi muito legal. É bom trocar essas experiências, não somente para a gente falar para quem está em casa, para quem está ouvindo a gente, né, para que no seu crescimento acadêmico, mas também para a gente, que a gente consegue perceber as visões de cada ator processual naquilo que desborda da audiência, né, que é no dia a dia. A gente consegue ver como é que pensa o Ministério Público, como é que pensa o advogado, como pensa o magistrado, determinadas questões que às vezes não vão para a fundamentação de uma decisão, né? Eu acho que isso é uma atividade que a gente faz que todos nós crescemos como profissionais, né? E já estou aqui me oferecendo para um novo convite. Não, vocês são membros fixos da bancada, sem dúvidas. Obrigado a você por ter nos assistido, obrigado a você por ter nos ouvido. Um forte abraço e até a próxima.